Professora, Diga. por causa que o áudio da senhora está muito baixo. Não estou conseguindo escutar. Às vezes pode ser o problema, pode ser aí, Tainá. Vamos ver se você consegue ouvir os outros convidados, tá bom? Então, boa tarde, boa noite para todo mundo, que na Inglaterra já é noite. É noite. Retornando às nossas lives, e hoje a gente tem dois convidados especiais, com o Lucas Torres, que ele é estudante na Inglaterra, e a Maristela, que é professora. Então, a gente vai ver a experiência aí desse ano de 2020 nas escolas, né? Porque é tão difícil a gente adaptar, pelo menos aqui no Brasil está difícil a gente adaptar. Então, a gente vai ouvir Mas aqui também não foi fácil, não. A gente vai ouvir um pouco a experiência de vocês. E eu vou começar com o Lucas, para ele falar para a gente assim, um pouco como que era a rotina dele antes da pandemia. Pode ser, Lucas? Pode ser. Então, conta para a gente aí, porque aqui a gente também, as meninas não conhecem a situação das escolas aí na Inglaterra. Então, é interessante a gente fazer esse antes e depois. Tá. Aqui, antes da pandemia, nós entrou para a escola às 9 de manhã. E aí era 9 de manhã até 3h30 de tarde. Então, e comeu em escola e podia pegar comida lá em escola também. O almoço, né? Sim. Ok, então entrava na escola às 9, saía às 3h30 da tarde. E almoçavam na escola. E como que foi aí quando começou a pandemia, quando surgiu a pandemia, como que vocês sentiram em relação a isso? Aqui era mesmo, fechou todas as escolas e falou que era só para 2 semanas. Mas aqui estava uma semana sem escola, mas estava fazendo coisas, era mandar de e-mail, coisas assim. E depois tinha 2 semanas de folga para Páscoa. Então não era tão grande a diferença era igual, só era 3 semanas de folga. Aqui, um pouquinho, mas... eles falou que estava fechando tudo e aí fez escola de casa. Foi muito confuso para vocês aí no início da pandemia? Como que foi assim, essa... Aqui nós já sabia que ia fechar as escolas. Eles estavam só querendo atrasar quando fechar. E aí vocês tiveram, então, no início, 2 semanas e vocês faziam as atividades por e-mail, certo? E depois da Páscoa, que já foi uma situação mais duradoura, aí como que ficou? Era ainda, estava mandando as trabalhos de e-mail, mas era muito mais... Todo mundo já acostumava com que estava a situação. Então, era mesmo igual estava fazendo as classes que tinha de dia, no mesmo dia que ia ter, se estava em escola. Então, se tinha arte na segunda-feira, eles mandou os trabalhos de arte na segunda-feira e ficava assim. Ok. Então, vocês foram seguindo o mesmo horário de aulas presenciais, não é isso? E aí, como que ficou? Mandava as atividades, mandava os exercícios, vocês faziam, mas teve alguma prova? Vocês fizeram prova? Como que foi essa parte aí? Vocês fizeram atividades, assim, exercícios e avaliações também? Como que foi essa parte? Eles aqui tirou
os exames e só estava fazendo exercício de casa porque era mesmo, você não consegue, em um lugar de estudante, você não consegue fazer igual você está na escola, quando você está em casa. E também eles não queriam alguém para usar o net quando estava fazendo os exames, então só fazia os exercícios. E agora que nós voltou para a escola normal, nós estamos fazendo os exames que pediu agora. Ah, tá. Então, vocês estão... Então, juntou os 2 anos, né? Juntou 2020 com agora, a partir de setembro, que para vocês é o 2021, no caso, né? É. Okay. E aí, como que está sendo assim, a atividade para vocês de retornar? Tem segurança, mesmo sem vacina? Como que são os protocolos de segurança? Tem que ir de máscara ou não? Como que está funcionando? Tem a mesma quantidade de alunos na sala? Tem aula todos os dias? Aqui é que tem aula todo dia, mas se você está no 10º ano, você só fica com eles. E você só fica com as pessoas e os estudantes no 10º ano. Mas ainda tem os mesmos professores, tá indo para todos os anos. Mas tem que ficar de máscara no ônibus e fora de escola, mas dentro da escola não precisa usar. Okay. Você teve alguma mudança na estrutura da escola para colocar álcool gel, colocar lugar para lavar as mãos, alguma coisa assim, ou está normal, igual era antes? Ah, não tem... As coisas que trocou não é tão grande, mas os primeiros 3 anos, então os 11 para 14, eles comem antes de os 15 para 18. Então tem um mudança de alimentação é separado. É mesmo. Ok. Legal. Quer falar mais alguma coisa para acrescentar aí? Não. Algum aluno tinha dificuldade de ter internet ou de ter um computador, um celular para poder conseguir acessar as aulas online, ou todos os alunos participaram das aulas online? Tinha umas pessoas com dificuldade, mas se você estava de jeito que você não tinha nada para ir para o e-mail, ou você não tinha computador em casa, você podia entrar para a escola um dia por semana, ou se seus pais trabalharam de doutor, coisas assim, você podia entrar para a escola e fazer coisas na escola, mas do maior parte não tinha problema de ter computador ou net. Ok. Que aqui a gente tem uma grande dificuldade de conseguir acessar todos os alunos, por isso que eu perguntei. Então, agora a gente vai passar para a Maristela. O primeiro se apresentar para a gente, né, quem não te conhece aqui, e falar como que era a rotina antes da pandemia, tá bom? Sim. Bom, pessoal, boa noite para mim, boa tarde para vocês. Eu sou Maristela Carvalho e eu estava atuando como assistente de professora e agora entrei na faculdade para poder ficar professora oficial de sala de aula, mas da escola primária. O Lucas, ele, pelo que eu entendi, ele estuda na escola secundária e a minha realidade é da escola primária. Tá? Eu sou casada, tenho 2 filhos, um de 10, uma menina de 10 e um menino de 12, que são realidades diferentes em relação à escola nesse país. O meu filho tem necessidade especial e ele vai para a escola especial. E a Melissa não, vai para o ensino regular e a escola dela é aqui em frente de casa. Em relação
as aulas, como aconteciam antes da pandemia, elas aconteciam de forma natural, como o Lucas estava falando, das 9 da manhã às 3h30 da tarde, sem muitas restrições, e o dia acontecia de forma natural. Tem escolas que, se a criança optar por comer na escola, o almoço da escola ela pode, e tem escolas que dão a opção do aluno levar o lanche de casa na hora do almoço. A escola da minha filha, por exemplo, ele não dá essa opção. Ela tem que comer a refeição da escola. E aí o que acontece? Tudo acontecia de forma natural, que a gente chamava de natural. Na hora de almoçar, eles já usavam álcool em gel nas mãos antes do horário da refeição. Isso era o comum de acontecer. Os horários de intervalo, eles aconteciam de forma por key stage, que a gente chama, que seria primeiro, segundo e terceiro ano juntos, então, primeiro e segundo ano juntos, depois terceiro, quarto ano juntos, e aí quinto e sexto. E aí eles iam em grupos na hora do intervalo, na hora do almoço. E por alguns minutos, esses grupos se misturavam, porque é um pátio só para a escola toda. Né? Não ficava primeiro e sexto ano juntos. Isso não acontecia. Mas acontecia de pelo menos 15 minutos, o primeiro e o segundo ficar junto com o terceiro e quarto. Depois eles se separavam. E os últimos 15 minutos do terceiro e quarto, eles às vezes ficavam juntos com o quinto e sexto. Isso era antes. E aí veio a pandemia. A gente já se ouvia falar que algumas escolas já tinham fechado, em alguns países já tinham fechado, mas a gente não tinha fechado ainda. Eu até acho que a gente deixou para fechar as escolas bem tarde, mas a gente não podia simplesmente fechar as escolas, tinha que vir a ordem de cima, né? Muitos pais questionavam e diziam, mas e a escola não vai fechar? E a escola não vai fechar? Não, não vai, mas aí finalmente ela fechou. Quando a escola fechou, foi assim de muitas incertezas, porque ninguém sabia o que ia acontecer, ninguém sabia como lidar, ninguém sabia o que estava por vir. O que o Lucas fala é que se o seu pai ou sua mãe trabalha como médico, eles chamam aqui do frontline, né? Se você está na linha de frente, se os pais estavam na linha de frente e não tinham com quem deixar os filhos, as escolas ficaram abertas, sim, nesse período da pandemia, não para todos os alunos, mas para aqueles alunos cujos pais não tinham com quem deixar, porque eles não poderiam estar lá se arriscando para salvar a população e não ter quem cuidasse dos filhos. E então a escola ficava. Ou alunos que fossem vulneráveis por algum motivo, já estavam sendo acompanhados pelo serviço social, alguma coisa do tipo, eles tinham que ficar na escola, porque era mais seguro passar mais tempo na escola do que às vezes em casa, dependendo da situação familiar. Né? E aí, o que a escola fez? A escola rapidamente se preparou para montar até então, não, como era inicialmente, eram apenas 2 semanas, o que a nossa escola fez? Ela montou o Home Pack Learning, que seriam uns envelopes de plástico assim, com atividades impressas. E aí entregou um pack para cada um dos alunos para poder irem fazendo em casa. Só que essas 2 semanas se estendeu. E aí chegou o período de Páscoa, 2 semanas de férias, e quando voltou, as escolas entraram em contato com os pais para saber quem, de fato, tinha acesso à internet ou quem não tinha. Quem tinha acesso à internet tinha o login, tinha a senha, e aqui em casa nós tivemos 2 realidades completamente diferentes. Por exemplo, a realidade da minha filha, que vai para uma escola regular, ela tinha o cronograma dela. Então, ela recebeu o login, a senha, e o cronograma escolar dela era das 9 da manhã às 3h30 da tarde, com os intervalos conforme na escola. Intervalo para o almoço, e aí tinha os horários para fazer as atividades. E as atividades só eram liberadas diariamente. Por exemplo, hoje ela não conseguia fazer atividade de amanhã. Mas também, se ela tivesse faltado a de ontem, ela também não conseguia fazer. Ela levaria falta, a escola entrava em contato e ela tinha que fazer diariamente essas atividades. Ela precisava seguir aquele cronograma? Não, necessariamente. Se ela conseguisse finalizar todas as atividades que ela tinha, por exemplo, até meio-dia, tranquilo. O que acontecia? Todos os dias, às 3h30 da tarde, que é o horário que a escola fecha, encerrava o horário de atividade. Porque a professora recebia todo o histórico de todo mundo que fez, ela corrigia e ela mandava uma mensagem para o aluno que necessitasse fazer alguma correção. E aí, no dia seguinte, quando ela ia abrir a página dela, tinha lá alguma mensagenzinha piscando para ela ir lá e refazer alguma coisa. Essa era a realidade da escola dela regular, que é diferente da escola que eu trabalhava regular, né? Porque agora, como eu estou na faculdade, eu tive que sair um pouco da escola para investir agora na faculdade. E
Nós, na escola que eu trabalhava, não tínhamos esse e-learning todo estruturado dessa mesma forma. Não era assim. Mas os alunos tinham acesso às atividades pelo website da escola, pelo ano letivo. É a realidade da escola regular. Na escola especial, foi diferente. Eu entrava em contato com o professor, ele abriu aquele Google Classroom, e nós entrávamos em contato todos os dias. No caso do meu filho com necessidade especial, ele tinha os horários de aula virtual, com a câmera, com o professor e os colegas. Isso não existiu momento nenhum na escola da minha filha. Tá? E aí ele tinha os horários. Como a questão da concentração, o tempo de concentração dele é muito pouca, então ele não conseguia ficar, por exemplo, das 9 da manhã às 3h30 da tarde no computador. Não. Então ele tinha sessões com os professores e alguns alunos, em que, claro, que o professor também mandava outras atividades para a gente ir acompanhando nesse período. E aqui teve um professor de educação física, que ele até recebeu, acho que honra aqui da Inglaterra, porque que eles chamaram do tipo heróis da pandemia. O que ele fazia? Todos os dias, de segunda a sexta, no canal dele do YouTube, ele abria a live. E nessa live, ele fazia educação física. Então, todo mundo que queria acompanhava pelo YouTube, ao vivo, fazia aula de educação física. Então, aqui em casa, a gente fazia assim, às 9 da manhã, antes de começar qualquer coisa, nós começávamos, nós três, na sala, fazendo a educação física das 9 às 9h30. E depois das 9h30, sim, cada um ia para as suas atividades. E foi assim que aconteceu, mais ou menos. Só que eu acho que eu falei muito. Você tem alguma pergunta? É muito interessante. Com relação à avaliação, teve alguma avaliação? No caso da sua filha, eles fizeram prova ou era só atividade? Aqui eles não fazem prova final de ano, nem começo do ano, não tem prova bimestral, prova semestral, eles não têm. Não tem. Explica para mim aí detalhadamente. Então, a avaliação que eles fazem aqui, ela é diária e contínua. Não existe semana de prova, semana de teste, não existe aqui, nem na escola primária, na escola secundária, eu não sei exatamente como funciona, talvez o Lucas possa explicar melhor. Mas na escola primária, a avaliação ela é diária e contínua. Inclusive, a gente tem um sistema que a gente chama de live marking. Como funciona isso? A professora vai dar o input, explica toda a atividade. Normalmente, nas salas de aula, são separados por grupos, porque as crianças aqui, elas, cada uma, isso aqui em qualquer lugar do mundo, cada uma está num estágio de desenvolvimento, certo? Então, nas salas de aula, são divididos grupos que têm uma habilidade maior, uma que estão na média e outras que ainda não chegaram naquele nível. Então, normalmente, quando a professora está lá explicando toda a atividade, tem 3 tipos de atividade para ser distribuídas na sala de aula, de acordo com o nível de cada um. Entende? Eu não posso pegar, por exemplo, uma criança que talvez tenha uma necessidade intelectual e querer que ela faça atividade exatamente igual àquele menino que ele já tem uma capacidade maior de entender o assunto. Então, naturalmente, já acontece pelo menos 3 tipos de atividades dentro de sala de aula para cada disciplina. E aí vai cada uma de acordo com o seu nível. Quer dizer que elas começam e terminam naquele nível? Não. Elas estão no mesmo nível para todas as atividades, para todas as disciplinas? Também não. Porque às vezes você tem uma habilidade muito boa com números, mas essa habilidade não é tão boa, por exemplo, na leitura. E aí é de acordo com a sua habilidade, você é separado por grupos, digamos assim, que não necessariamente são grupos fechados. Na hora que está cada um sentado e recebe a sua atividade, eles vão fazendo, entende? E é assim que funciona, e o live marking, como eu estava falando, é assim, sim, mas aí, quando a criança já... Sem a prova, como que o aluno ele vai ser aprovado ou não e vai passar para o outro ano seguinte? Eles sempre passam por causa da idade, não é pela habilidade. É pela idade. Eles entendem que quando o aluno ele tem uma certa idade e vai reprovando, ficando para trás, se ele reprova, ele não acompanha
no nível de idade dele. Às vezes, uma criança, por exemplo, com 7 anos, está acompanhando uma turma de 5, eles não entendem que isso é adequado. Então, a criança ela vai passar de ano, ponto. E aí, ao invés de reprovar, ela recebe as atividades no nível um pouco abaixo no ano seguinte, como aconteceu no ano anterior. Entende? Mas, em termos de ano letivo... Um nível melhor em outras atividades, né? Ela pode ter outras habilidades. Sim, sim, sim. Porque, às vezes, ela pode, por exemplo, na aula de arte, ser maravilhosa, mas não conseguir interpretar bem os números. Então, a gente não pode julgar a criança que ela não conseguiu atingir aquele nível, reprovar um ano inteiro porque ela não conseguiu só a matemática, por exemplo. Entendi. Não é e aí, justo nesse para ela, caso, entende? por exemplo, esse sistema, ele é válido até qual idade, assim, a criança não tem essa avaliação? Ou é Olha, até... como a minha realidade é na escola primária, aqui acontece do 1º ao 6º ano em relação à escola primária. Mas aí o que é que acontece? Como essas escolas são públicas, o governo precisa entender em que nível essas crianças estão para fazer uma avaliação também. Como que isso acontece? No 1º ano, as crianças passam pelo screen check. O que é isso? Para saber se elas já conseguem ler. Aí todas as crianças do 1º ano, todos os anos, o 1º ano faz uma avaliação. Mas aí já não é para nível de criança, é a nível escola, entende? Ela faz essa avaliação no 1º ano só para saber se já sabe ler e escrever. Essa avaliação é só de leitura ou também é de matemática? Não, essa avaliação do 1º ano é apenas leitura. No 2º ano, eles têm o que a gente chama de SATs. O SAT, sim, entra inglês e matemática. E aí, depois, eles só são avaliados de novo no 6º ano. Ok. Entendeu? Bem diferente daqui. Completamente, completamente. Okay. E aí, assim, nesse processo, inclusive, o que o Lucas falava aí, que eles cancelaram os exames, é que no 6º ano, eles passam por essa prova. Esse ano eles não fizeram. E as crianças, se eu não me engano, do 11º ano, agora eu não sei exatamente qual ano, eles fazem o que eles chamam de GCSE, que já são as qualificações que elas precisam. Por exemplo, seria, como que eu vou associar? Seria um Enem, hoje no Brasil. Seria mais ou menos isso. Por quê? Porque esses resultados é que vão garantir mais na frente a universidade ou não. Quando ela termina a escola secundária e quer ingressar numa universidade ou numa escola técnica, eles precisam estar com notas boas nesse GCSE, que seria o Enem. E aí, dependendo da nota, eles conseguem a melhor universidade ou não. Se não tiverem uma boa nota, eles vão se dispersando. O curso que quer fazer, a instituição que quer fazer, vai avaliar a nota dele para saber se recebe essa pessoa, essa criança, esse adolescente ou não. Ok, então é bem diferente. Como que agora, por exemplo, as escolas são diferentes? Por exemplo, até o 6º ano é uma escola, depois ele vai para outra escola, ou pode ser na mesma escola? Como que funciona aí? Não, as escolas são bem divididas e separadas mesmo. Por exemplo, a criança de 0 até 4 anos, ela fica na nursery. Na nursery é só essa mesma faixa etária. Não é como, por exemplo, no Brasil, que você tem escola de alfabetização ao 3º ano, ao ensino médio. Né? Não. Aqui não. Aqui é tudo muito separado. Que as escolas, elas são categorizadas por escolas primárias, escolas secundárias, e aí depois entra o college, que seria o nosso técnico, ou as universidades. Entendi. Só ficam as crianças da mesma faixa etária. E aí o que acontece? Quando você... Né? Sim. E quando você aplica, não tem aquele negócio... Isso. Não tem, por exemplo, como no Brasil, que você faz a matrícula todos os anos, correto? Sim. Aqui não. Aqui você faz a admissão escolar na alfabetização, que é o nosso reception,
E se você não mudar de escola, você não precisa todos os anos fazer matrícula. Essa matrícula ela fica automaticamente renovada. Você já sabe que vai para o ano seguinte. O que acontece é, se você, por exemplo, mudar de casa e quiser mudar o seu filho de escola, você tem que ir na escola, saber se tem a vaga, preencher toda a documentação, fazer um novo requerimento à prefeitura do seu bairro, da sua região, e dizer que você está saindo da escola tal para a escola tal. Tem que informar para eles que você quer mudar para essa outra escola. E quando você faz essa aplicação, a escola responde para a prefeitura se tem ou não essa vaga para essa criança ir para a próxima escola. Entendi. E com relação à educação inclusiva, no caso do seu filho, ele também vai seguir esse mesmo ritmo de escola primária? Ele está junto com outras crianças numa escola regular ou a escola dele é separada? Como que funciona? Aqui funciona das duas formas. Nós temos a opção da escola especial, onde para a criança entrar na escola, ela tem que ter um diagnóstico, não necessariamente específico, mas tem que ter um diagnóstico, e o diagnóstico em si não é fundamental para essa matrícula. Ela precisa ter alguma deficiência de intelecto. Porque, às vezes, por exemplo, a criança ela tem uma deficiência física, mas a função do cognitivo dela está em completamente perfeito estado. Não necessariamente ela precisa ir para uma escola especial, porque não é uma acessibilidade. É acessar quando a criança ela tem a dificuldade de aprendizagem. Tá? E aí tem duas opções. A escolha que é sempre dos pais. Se você quiser que o seu filho vá para uma escola regular, com todas as necessidades especiais que ele tem, a escola vai se adequar a isso. Normalmente ele vai ter uma assistente particular, tipo assim, assistente de 1 para 1. Nesses 6 anos que eu trabalhei na escola primária, durante 3 anos, eu trabalhei também como assistente de crianças especiais. Aqui a gente fala professor de apoio, seria o professor de apoio. Ele tem um professor da sala e tem um professor de apoio só com ele, é isso? Sim, exatamente isso. No caso do meu filho, especificamente, não funcionou na escola que ele estava. Eu tive vários problemas e eu tinha um certo preconceito, enquanto mãe, de mandar meu filho para uma escola especial. Mas era um preconceito daquilo que eu não conhecia. Até o dia que eu fui fazer uma visita na escola especial, e desde esse dia eu não tiro meu filho de uma escola especial para colocá-lo numa escola regular. Por que eu não faço isso? Porque as escolas especiais aqui, os melhores professores, inclusive aqui nesse país, eles têm uma categoria elevada, são os professores de escolas especiais. Não é aquilo que não deu certo em lugar nenhum, vai para lá. Não. Ele precisa de especializações diferentes e na cadeia ele está um nível acima. E aí o que acontece? Ele vai atender todas as necessidades do indivíduo, não da classe. Normalmente uma sala de aula regular tem entre 25 a 30 alunos, naturalmente, normalmente. Numa escola especial tem 8, no máximo 10 alunos, para cada 3 ou 4 adultos. Entende? Então, eles vão atender a necessidade do indivíduo, não da classe. Entendi. E aí, por exemplo, nas escolas especiais tem equipe multidisciplinar, terapeuta ocupacional, fono, musicoterapia, e tudo isso acontecendo dentro da própria escola. Diferente de uma escola regular, que nós não temos esses profissionais, o que temos é profissionais que vão fazer uma visita uma vez ou outra, orientar o professor e o professor de apoio para eles seguirem com o andamento das atividades, depois eles voltam, avaliam, passam uma nova forma de atividades e é assim que funciona. Para algumas crianças, dá super certo. A autonomia é da família. Se a família acha que o aluno está bem adaptado ali na escola regular, ele fica na regular. Se a família decidir... Exatamente. Ok. Quando eu cheguei de Portugal, eu vim assim... já era muito diferente do sistema educacional daqui, né? Eu já sentia muita diferença, mas... E sempre fico curiosa, é normal, né? A gente tem essa curiosidade, assim, Mas, assim, eu já via muitas coisas diferentes que eu acho fantástico. Por exemplo, essa questão do aluno do primário só
na escola primária ter alunos só do primário, né? Depois o colegial, só os alunos do colegial, não ter essa... Porque o próprio professor, ele se especializa, né? Ele vai direcionar a formação dele, a formação continuada dele, naquele público que ele está atendendo ali. Quando eu cheguei, né, na época que começaram a fazer um programa aqui, que era Ciência Sem Fronteira. Então, pegava os estudantes da universidade para fazer o intercâmbio em outros países, e ficavam um semestre estudando em outros países. Eu falei, tinha que fazer isso com os professores. Tinha que ter um Ciência Sem Fronteira com os professores, para pegar os professores daqui e passar 6 meses vendo como que é o sistema educacional de outro país, entendeu? Porque eu acho que isso ia dar um salto muito grande na qualidade da educação aqui do Brasil, né? Sim. E aí os professores abririam, assim, seus horizontes, né? Sim. Entender, pensar um pouco fora da caixa também. Entender como funciona lá fora. O que a gente pode adaptar? Sim. Entendi. Entende? Tá, então agora vamos voltar na questão das avaliações, né? Como que é feita aí essa aprovação automática, uma aprovação automática que acontece, na verdade, né? Existem os níveis Sim. diferentes dos alunos, mas não existe bomba. O aluno não toma bomba no final do período letivo, né? Ele vai automaticamente, não. Ele vai para... Então, para o ano seguinte. Essa parte aí nos mínimos detalhes, porque essa parte a gente tem muita dificuldade. Na verdade, assim, é a imposição do governo. Funciona assim porque eles entendem que a criança precisa acompanhar as outras crianças na mesma idade cronológica. Porque uma criança com 7 anos, numa turma de 5, por exemplo, nem é interessante para a turma de 5, que tem uma criança mais velha, e nem é interessante para a criança mais velha estar numa turma de mais novos, porque não bate a idade cronológica, a idade não bate. Então, eles precisam acompanhar os colegas de sala, precisam acompanhar a idade escolar. Tanto é que, por exemplo, se a criança chega no país, ela não sabe nada de inglês, ela não vai começar do primeiro ano. Ela vai começar, quando ela chegar, dependendo da idade, ela vai começar o ano na idade, no ano que ela está na idade apropriada. Porque ela não tem como medir o conhecimento, que uma criança, por exemplo, bilíngue, que ela não sabe o inglês, não necessariamente ela não sabe a matemática, as ciências, e o conhecimento está lá, mas às vezes ela só não sabe expressar porque não sabe a língua. Então, não é justo ela, por exemplo, uma criança, sei lá, com 10 anos, chegar para um segundo ano. Porque nessa idade de 10, ela já deve estar no 6º. Entende? E o live marking que eu falava mais cedo, como funciona esse live marking? Como eu já falei, é diferenciação das atividades por turma. Essa diferenciação acontece e o live marking que eles falam tanto é não deixar a criança errar por, tipo assim, quando a criança já está fazendo atividade, o professor passa ali na sala acompanhando o que cada um está fazendo. Se ela já identificou que alguma coisa ali não está indo bem, ela já corrige o aluno na hora para que ele não continue no mesmo erro. Porque uma coisa é, ele está naquele momento da atividade, não entendeu, está fazendo ela errada, a professora só vai ver no fim do dia para ele ter um feedback no dia seguinte. Às vezes não é tão eficiente como se ele recebesse na hora que ele está fazendo. Por exemplo, alguma coisa ele fez errado. Sei lá, um cálculo de matemática. Se ele começou lá em cima numa multiplicação errada, o resto todo vai dar errado. E ele não precisa passar por todo o processo errado. Se a professora identificar aquele erro logo no começo, ele já consegue arrumar aquele erro e terminar de forma adequada, entende? E aí é mais ou menos assim que funciona, porque como não existe prova, porque a avaliação ela é contínua e diária. Às vezes, o que acontece, dependendo da escola, agora vamos, por exemplo, a criança ela tem uma dificuldade. Nessa dificuldade que ela tem, existem várias formas a gente chama de fechar o buraco, tipo assim, tapar o buraco, closing the gap, que a gente chama. E o que acontece? Por exemplo, se de manhã, na aula de inglês, a criança fez alguma atividade, mas notou-se que ela não entendeu, que ela não compreendeu, a atividade dela estava errada, aquela coisa toda, ela não compreendeu,
o conceito, durante a tarde, tira-se um tempinho e volta lá com ela, que são os grupos de intervenções, que a gente chama. Isso acontece muito na escola que eu trabalhei. Na escola da minha filha, por exemplo, essa semana eu recebi uma carta que dizia assim, que ela foi selecionada para participar de um clube do inglês. Como que vai funcionar esse clube? Para melhorar a escrita, o desenvolvimento dela de produção textual, esse tipo de coisa, algumas crianças da escola foram selecionadas e todas as quartas-feiras elas chegam na escola meia hora mais cedo, 8h30. E aí, nesse período, das 8h30 até as 9h, que é a hora que começa a aula normal, eles ficam exatamente trabalhando esse clube da escrita, da produção textual. Então, eles mandam uma carta que eu tenho que me comprometer que todas as quartas-feiras, às 8h30 em ponto, ela vai estar na escola para iniciar o clube da produção textual. Então, na verdade, são formas que eles... O professor ele avalia as habilidades do aluno e as dificuldades do aluno. Ele trabalha diretamente naquela habilidade. Ele não dá a mesma aula para a turma toda e depois dá uma prova específica. Quem passou, passou. Quem não passou, não passou. Não é assim, né? Não. Até porque, por exemplo, a meta do professor é, sabe aquele aluno que estava abaixo da média? É que ele chegue na média. Então, se ele começa o ano naquele nível abaixo da média, o professor vai se esforçar para que ele atinja a média. E aqueles que já estão na média, eles vão para acima da média. E os que já estão acima da média no natural, acima da média, que seria o quê? O currículo. Ele não pode, por exemplo, adiantar um aluno de ano porque ele entendeu tudo super bem. Não. Mesmo assim, dentro daquele assunto, ele vai causar um challenge, que a gente chama challenge. Como é que eu falo isso agora em português, Jesus? Um desafio. Ele vai desafiar esse aluno, entende? Então, assim, se ele já entendeu tudo, tanto é que, assim, normalmente as atividades, como é que acontecem? Aquele que está abaixo da média, ela vai receber uma atividade do mesmo assunto, porque a aula que o professor dá é a mesma para todos. Sim. Na hora que ele está explicando o assunto, é o mesmo para toda a turma. Na hora de fazer a atividade, por exemplo, sei lá, vamos sugerir aqui, por exemplo, numa aula de, sei lá, de ciências. O professor vai falar sobre o reino animal. Eu estou aqui criando, tá? Okay. E aí o assunto que ele falou foi o mesmo para todo mundo. Mas aquele abaixo da média vai receber uma atividade, por exemplo, perguntando quais são os animais da selva. O aluno no nível vai pedir para categorizar os animais nos seus habitats. E o aluno que já está ali acima da média, dentro desse assunto, vai produzir um texto, por exemplo. Sim, ele vai desenvolver, entende? Vai pesquisar mais, né? Exatamente. Por quê? Porque, assim, é o mesmo assunto, mas ele está distribuído de forma diferente, porque precisa atingir a necessidade de cada aluno. E nessa questão de entender quais são as dificuldades, a meta é diminuir o gap o máximo que puder, desafiando todos eles. Então, eu queria que você falasse com relação à pontuação, né? Não existe a pontuação das atividades, né? Não. Existe cumpriu, não cumpriu, não. Conseguiu atingir a meta, conseguiu superar ou não? Isso mesmo. Exatamente assim. E aí existem as reuniões de pais, os pais vêm, e aí o professor vai explicar onde ele pode melhorar, onde ele pode trabalhar em parceria com o filho. Por exemplo, na escola da minha filha, toda reunião que a gente vai, esse ano não teve nenhuma, acho que por causa do Covid eles não estão fazendo. Mas, por exemplo, quando eu vou para uma reunião da minha filha, eu já sei quais são as metas dela até, por exemplo, o mês seguinte. E ela também sabe, porque nas divisórias de mesas, quando eles dividem, cada aluno tem a sua mesa com o seu nomezinho lá e as suas metas. Então, ela sabe que para a matemática ela precisa, por exemplo, saber a tabuada pelo menos de 5 e de 10, se for o caso, do ano que ela esteja. Então, está lá. Quais são as metas? Saber a tabuada, timetables 5 and 10. Pronto, então ela sabe que ela precisa saber aquilo até o mês seguinte. E aí ela atingiu, o professor vai, checa se ela atingiu aquelas metas e já prepara as metas para as próximas metas.
Entendi. E tanto os Nossa, pais ficam cientes disso, que é para que os pais possam ajudar os filhos em casa, dentro da habilidade que ele precisa desenvolver, como os próprios alunos sabem do que eles precisam fazer. é uma Aqui eles mudança tratam de as crianças mentalidade, assim, totalmente, assim, para o sistema nosso aqui, né? Totalmente diferente. totalmente, completamente, porque eles fazem com que os alunos sejam independentes o mais cedo possível. A gente brasileiro, de uma forma geral, estou falando porque a gente é assim, a gente é muito babá dos nossos filhos. E muito babá dos nossos alunos também. Parece que a gente não quer que eles passem pelas situações difíceis. E aí vai ali, eu falando dos pequenininhos, no caso, né? Mas aqui não é assim. Aqui é assim, meu filho, vamos para o mundo porque a selva é de pedra. Então, você tem que aprender a se virar de pequenininho. Mas é muito interessante, assim, essa questão da pontuação, da aprovação automática, assim, isso vai bugar muito o pessoal aqui no Brasil quando isso chegar aqui, porque tem uma resistência muito grande dos professores com relação a isso, né? Aí eu queria aproveitar para falar... Mas eles também não entendem. Pode falar. Mas eles também não... Desculpa, mas talvez eles não entendam também que pode... academicamente falando, é uma realidade. Mas o dano que ele pode causar no psicológico dessa criança, por exemplo, 3 anos no mesmo ano, cara, sabe? Porque, assim, eu não estou aqui para falar nele contra nem a favor, mas o que eu quero dizer é o seguinte, às vezes, aquela habilidade que você precisava ter para desenvolver aquela determinada atividade, você não precisa dela para mais na frente da vida. E você tem outras habilidades que podem te fazer muito especial e diferente do jeito que você é, mas que ela não é explorada dentro de sala de aula. Porque espera-se que todo mundo seja igual. Entendi. É tudo diferente mesmo, né? É um paradoxal, assim, porque muda a mentalidade mesmo, né? Porque... Total. Inclusive, por exemplo, para eu entrar na universidade, eu não precisei fazer o Enem. Eu precisei fazer uma prova de inglês, para como eu sou aluna estrangeira, eles precisam entender que eu sei inglês, e eu precisei fazer uma aplicação para entrar na universidade, explicando para eles em 3 páginas de textos, que eles fazem algumas perguntas, e aí você vai aplicar e cada resposta é um parágrafo. Por que você acha que aquela universidade específica receberia você? E aí eles vão, é como se fosse um currículo mesmo, você está aplicando para um emprego, para um estudo, para uma vaga, e aí eles vão avaliar tudo isso, mais as suas notas do inglês, ou se você já fez os GCSEs, que eu falei que eles fazem na escola secundária, apresentar essas notas para mostrar para ele que você tem um nível de conhecimento não só do inglês, mas o GCSE é para dizer que você tem sim um nível de conhecimento de matemática, de física, química, e aí você tem esse conhecimento de uma forma geral para poder entrar na universidade, que você não está entrando lá sem ter terminado os estudos, por exemplo. Sim, eu entendi. Depois acho que eu vou perguntar para a Lucas, porque em Portugal eu lembro que no ensino primário havia essa aprovação automática, mas no secundário eles tinham um sistema de notas. Eu não sei se era no secundário ou se era no college, então, no final, aquelas notas eram somadas e a nota que ele obtinha ajudava ele a entrar numa universidade ou não, ou conseguir uma bolsa ou não, entendeu? Então, ele... Eu acho que tem essa relação, sim, por exemplo. Eu acho que tem, sim. Eu acho que já não é mais como a primária, não. Você tem razão, mas eu não sei dizer com certeza como funciona. Né? Não, nossa, mas está muito bom, assim, foi excelente. Eu acho que nem sei mais o que eu quero perguntar. Sim, eu vi aqui que do retorno da aula presencial. Depois eu quero que você fale um pouquinho dessa parte. Isso, é isso que eu ia comentar agora. Como que foi esse retorno das aulas presenciais? Mudou absolutamente tudo. O que o Lucas explicava, que o 10º ano fica só com o 10º ano, aqui a gente chama das bubbles, das bolhas. Então, as bolhas funcionam da seguinte forma: aquele ano letivo vai ficar somente com os alunos daquele ano. Eles não vão se misturar entre os outros mais. Não vão. O playground, que lembra que eu falei lá atrás, que os alunos se juntavam todos na hora do almoço,
não acontece mais. Os horários são específicos, diminuiu o horário do almoço para que todos pudessem usufruir, mas nas suas bolhas. Eles não se misturam. Nós, professores, também não nos misturamos. Inclusive, na escola que eu estava trabalhando até antes de começar a faculdade, eles tiveram que ampliar mais sala de professores, porque, por exemplo, se eu estava no prédio de cá, eu não poderia almoçar lá no outro prédio para não misturar na bolha. Porque, se acontecer o caso de alguém estar infectado, vai fechar aquela bolha e não a escola inteira. Como aconteceu na escola da minha filha. É a bolha. Então, ela, quando voltou às aulas, um aluno do 6º ano foi diagnosticado positivo. Todos os alunos do 6º ano ficaram em casa por 2 semanas. E aí, o que eles fizeram? Eles aí, depois disso, eles separaram até os anos letivos. Por exemplo, a turma, vamos, sei lá, porque aqui na escola dela, eles chamam as turmas pela inicial do professor. Então, ela é do 6º L, porque o professor é Mr. Lynch. Então, o 6º L, ele não se mistura mais com o 6º W e nem com o 6º R. Ele não se mistura mais. Que aí, o que foi que aconteceu? Um aluno do 6º W foi diagnosticado positivo na sequência e só aquela turma ficou em casa. E eles puderam voltar. Porque se cada aluno que for diagnosticado positivo, todo mundo tiver que ficar em casa por 2 semanas, vai chegar uma hora que a conta não vai fechar. Como os casos aumentaram muito recente, daqui para frente eu realmente não faço ideia como eles vão fazer em relação a isso. Mas de momento está sendo assim. Protocolos assim, de EPI, de usar máscara, de álcool gel, termômetro na entrada da escola, essas coisas assim. Não. É assim, se o aluno entrar na escola, chegar na escola com algum sintoma, a gente já pede para que a mãe leve. Mas dentro da escola, nem aluno, nem professores, nem na escola que eu estudava, e aqui na escola da Melissa, os professores usam máscara, mas na que eu trabalhava, nem professores, nem alunos usavam. E aí, todo mundo separado. O que acontece? Todos os corredores da escola passaram a ter a bombinha do álcool em gel. Todos os corredores. Hora do almoço, vai separar por grupo, vai todo mundo lavar as mãos. Foi para o parque, já passa na bombinha, passa o álcool em gel. Voltou do parque, já passa pelo banheiro, porque tem uma porta que dá para o parque saindo do banheiro, já separa. Os meninos passam pelo banheiro, já vão para a pia lavar as mãos, as meninas também, para depois entrarem na sala de aula. Aqui, todas as salas de aula, todas sem exceção, tem uma pia com uma torneira com água. Todas as classes. Então, é assim, tem o depósito do lixo, que são os recicláveis, e tem o depósito do clinical waste, que eles chamam de lixo clínico. Se o aluno espirrou, passou o lencinho, o lencinho vai para esse lixo específico e ele já vai lavar as mãos, depois passar no álcool. Ele não vai jogar aquele lencinho que ele espirrou no lixo normal. Entendi. Mas termômetro para entrar nas escolas não tem. O que tem é a criança que apresentou um resfriado, por exemplo, a equipe que não é bem enfermeiro, é o welfare que eles chamam, porque todo mundo aqui que trabalha com criança passa pelo curso de primeiros socorros, mas tem uns que são um nível mais elevado. Aí sim, ela vai checar a temperatura dessa criança, vai ligar para os pais, pedir para os pais virem buscar. E se for o caso de fazer o teste, depois avisar a escola, mas enquanto ela não melhorar dos sintomas, ela não deve voltar à aula. Entendi. Com relação a diminuir o número de alunos dentro de sala, aconteceu isso ou não? Isso se tornou impossível, porque não dá para escolher quem vai ficar e quem não vai. Numa turma que já tem 25 alunos, não existe espaço físico. Para cada turma de 25 alunos, por exemplo, dividir em 2 turmas de 10, uma com 10, uma com 15, ou o que seja, cada uma de 15. E fisicamente falando, se cada turma que tivesse que dividir a cada 2, a escola teria que dobrar ou triplicar o tamanho. E assim, a gente não tem esse espaço. E o retorno da aula presencial, ela é obrigatória para todos? Ou se o pai não sente... Isso é um ponto bem interessante. Não, ele é obrigatório para todos que pertencem às escolas públicas do governo. Uma coisa, essa pergunta é bem interessante, porque o que aconteceu recentemente? Quando
todos os sextos anos da escola da minha filha fechou, eu liguei para a escola e falei, olha, minha filha tem asma e eu não quero que ela volte. A diretora foi clara e categórica e disse, você não tem essa opção dela não voltar. Falei, mas eu não posso ficar com ela em casa por mais tempo? Até posso, mas ela vai levar falta. E nesse país funciona da seguinte maneira, é direito do aluno estudar. É dever dos pais levar os filhos para a escola. Se ela começar a faltar, eles vão querer saber, investigar por quê. E aí pode vir até o serviço social na minha casa. Se eu me recusar a mandar a minha filha para a escola, eu posso ser referida ao governo e chegar em casa uma multa de 120 pounds, libras, para o pai e mais 120 para a mãe. Por exemplo, as crianças aqui não podem viajar de férias no período escolar, elas não podem. A escola não autoriza. E se você descumprir essa norma, você pode sim ir até a corte e receber essa multa para pagar. Entendi. Você tem que seguir o que é a norma para todo mundo, né? O Com relação à protocolo nota, que o governo mandou. Nota não existe um controle, mas com relação à presença dos alunos, sim, né? Sim, sim, completamente, completamente. E outra coisa que acontece também, por exemplo, se o aluno mudou de uma escola para outra, se ele mudou-se de casa, ele não avisou ao governo que ele está mudando de escola, ele vai continuar levando falta no registro onde ele está, na escola onde ele está. E se ninguém foi informado de autoridades, sim, começa-se uma investigação para saber onde é que está essa criança. A escola vai ligar, a escola vai querer saber, muito provavelmente, porque os pais, quando cadastram na escola, tem lá tipo, o número do CPF dos pais. Então, a escola vai investigar através do CPF do pai, se o pai e a mãe estão trabalhando, aonde estão, e vão investigar para saber por que essa criança não está na educação. Interessante. Muito bom. Você não tem a opção de fazer a matrícula do seu filho e ele não ir para a escola. Se você fez a matrícula, ele vai até o fim. Porque eles vão investigar. A menos que você, por exemplo, avise na escola, olha, eu estou mudando de país. Ok, vai para qual país? Já sabe a escola que vai? Não, não sabe. Então, realmente fica difícil, mas aí eles têm que avisar as autoridades que aquela família está deixando o país. E aí depois eles têm como checar se de fato saíram por alguma fronteira nesse período. É porque existe um controle, o país também é menor, né? Então dá para você ter um controle maior, assim. O Brasil é mais complicado, assim, né? Completamente. Mas é interessante ver como que funciona, assim, o controle é muito mais com relação à presença do aluno na escola do que com as notas. Né? Sim, 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 porque entende-se que se o aluno está na escola todos os dias e existe a forma de se trabalhar na escola, esse aluno vai aprender. Ok. E no caso, por exemplo, vamos falar um pouquinho da pluralidade cultural, assim, porque tem alunos de vários países diferentes, várias religiões diferentes, né? No caso da sua filha, ela nasceu aí. Ela já nasceu na Inglaterra, né? Como que é essa parte? Sim. Assim, como que eles são receptivos? Existe um preconceito? Existe um... Como que funciona essa parte? Eu posso falar das duas realidades, a realidade da escola na área rural e a realidade da escola na área urbana, por exemplo. Quando nós chegamos, a gente sempre morou no interior. No interior, as escolas são bem menores. E na escola que Melissa estudava, ela, por exemplo, na turma dela era a única imigrante. A única. E Melissa ela é branquinha, mas só do fato dela ter o cabelo preto, ela era a única. E os ingleses da área rural, eles são muito mais preconceituosos, eu diria. Então, Melissa estudou um ano, quase 2 anos, e às vezes chegava em casa chorando e dizia, mamãe, mas as minhas amiguinhas vão fazer festa, vão chamar todas as amigas e não me chamam ainda. Fala para mim, você não foi convidada para minha festa. Nossa, então, nós tivemos alguns problemas aí. Teve uma única amiga que a mãe permitiu, né, que a filha tivesse amizade com a minha filha, e essa amizade é até hoje. Quando eu cheguei em Londres, eu tomei um choque, porque eu estava acostumada a viver com ingleses. Em Londres, o que você menos encontra são ingleses, porque você encontra a cultura do mundo todo. Eu peguei alunos que vinham refugiados da Síria, que você mal podia se aproximar naquele período daquelas guerras, que eram crianças que vivenciaram situações que você só via na televisão. Mas eu convivi com essas realidades. Por exemplo. Só um minutinho para a gente encerrar. De novo, assim, eu queria te agradecer muito.
Queria te agradecer muito, achei fantástico, assim, adorei, tanto que eu repeti, e a gente já ficou aqui até encerrar esse horário também, mas queria mesmo te agradecer, foi muito gratificante para mim as informações que você partilhou com a gente aqui. Muito, muito, muito.